vale saber o que um funcionário realmente pensa sobre a empresa na qual ele trabalha. Algumas opiniões que jamais são ditas podem atrapalhar o andamento de uma equipe, impedindo que ela obtenha ótimos resultados. Uma das maneiras mais usadas pelas empresas para conseguir saber o que pensa a sua equipe e qual o impacto que algumas decisões da diretoria provocam no dia a dia do negócio é a pesquisa de clima organizacional. O Mesa de Negócios foi conversar com um especialista no assunto para trazer essas orientações para você. Veja o que diz o psicólogo mestrando em administração de empresas, especialista em gestão estratégica de pessoas e consultor organizacional, João de Avelar Andrade. O período ideal para que se faça uma pesquisa de clima é de 1 ano. Entendemos que nesse período, a percepção do empregado sobre os processos da organização, ela fica mais isenta de situações momentâneas que podem ocorrer ou no ambiente da empresa, ou no mercado, negociações coletivas, ou outras formas que, de alguma maneira, vai interferir nessa percepção do colaborador. A vantagem de se fazer a pesquisa nesse período de 1 ano é que ela vai trazer uma percepção mais isenta, já que a proposta da pesquisa de clima é medir a percepção do empregado num determinado momento da organização. É um retrato, seria uma fotografia da empresa na percepção do empregado. Bom, nós também perguntamos ao João de Avelar que tipo de decisão um executivo jamais deve tomar sem realizar antes uma pesquisa de clima organizacional. Veja o que diz o psicólogo. A pesquisa de clima ela deve fazer parte de um processo estratégico da organização. Então é muito comum o administrador de uma organização, o CEO, querer saber, antes de entrar com uma campanha de grande envergadura, que vai envolver vários setores, num período longo da empresa, ou uma mudança significativa, que ele queira saber a percepção do empregado. Por que isso é importante? De certa forma, as necessidades dos empregados, elas podem ser melhor atendidas uma vez que eles são escutados, uma vez que eles possam participar ativamente desse processo. Para o gestor da organização, é fundamental, antes de decidir por uma mudança nos benefícios, mudança nas políticas de incentivo da organização, 2 aspectos. Primeiro, medir qual o grau de satisfação que o colaborador tem dos benefícios atuais e quais anseios que eles possam ter. Porque em função desse grau de satisfação com o que tem e possíveis necessidades futuras, a organização vai fazer um planejamento mais adequado, onde vai atender tanto os problemas atuais, com os benefícios, com os programas de incentivo que a organização tem, e os programas futuros que ela vem a implantar. E encerrando estas orientações do psicólogo especialista em gestão estratégica de pessoas, o João de Avelar Andrade, nós perguntamos se a pesquisa de clima organizacional deve ser feita com todos os funcionários, sem exceção, ou o melhor é ter uma amostragem da equipe, ou seja, escolher apenas algumas pessoas. Veja o que ele diz. A pesquisa de clima, o ideal é que ela seja feita com 100% dos empregados. Mas nós sabemos que isso não é possível, por diferentes fatores até práticos. No período da pesquisa pode ter funcionários afastados por motivo de férias ou por outros motivos e não poderem participar da pesquisa. E também sabemos que nem todo mundo tem essa adesão a essa necessidade da empresa de saber a percepção dele. Então não é obrigatória. Mas uma boa pesquisa, para que tenha resultados que possam ser analisados e validados, seria acima de 80%. Nós entendemos que é um número significativo, é um número que dá para ter uma amostragem interessante para esse tipo de pesquisa, que é medir esse momento da organização. E como que ela é feita? A empresa tem que anunciar o que vai acontecer. Um treinamento, palestras, falar sobre o projeto, em que está inserida essa pesquisa de clima. Porque quando falamos de pesquisa e de avaliação, é muito comum no nosso imaginário atribuir isso à prova, a teste. E a pesquisa de clima não é um teste. E se o colaborador entra com essa visão de teste, ele pode omitir dados, ele pode ser neutro na avaliação de alguns dados, que de certa forma vai comprometer o resultado final. Passada essa conscientização, essa chamada
para o processo da pesquisa, é importante que a empresa então decida qual questionário que ela vai utilizar, qual metodologia que ela vai adotar. Nós temos grandes autores, grandes modelos de pesquisa de clima que podem dar excelentes ferramentas para a organização. Então é o momento de fazer um planejamento do instrumento que vai ser utilizado. Se ele vai ser em papel, se vai ser via web, se os empregados receberão um login, uma senha para acessar de onde ele estiver e poder dar a sua opinião. E no terceiro momento, a empresa então vai receber esses dados dentro de um período que ela estipula para que a pessoa entre e faça a pesquisa ou encaminhe o formulário preenchido para o Departamento de Recursos Humanos, e aí ela então, analisando esses resultados, ela vai montar todo o processo de análise qualitativa e quantitativa. E finalmente, reunidos com a direção da organização, consultores, recursos humanos, aí vai depender de qual estratégia a empresa utilizou, se vai ser uma pesquisa feita por pessoas internas ou contratar consultores externos. Então ela vai analisar os dados coletados e elaborar uma estratégia para fazer uma devolução para o colaborador. É muito importante essa etapa. O colaborador deve receber um retorno da participação que ele teve num processo tão importante para ele e para a organização. Bom, eu espero que estas orientações do psicólogo e consultor de empresas João de Avelar tenham sido realmente úteis para você.